Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje do nosso curso de investimentos para iniciantes, a gente vai falar sobre um tema que confunde muitas pessoas, que são os custos e a tributação dos investimentos. A gente podia ficar falando muito tempo sobre esse tema, porque nem os custos e nem a tributação são um padrão para todos os investimentos. Então, cada tipo vai ter uma tributação e um custo diferente. A tributação até dá para padronizar um pouquinho mais, mas a gente vai dar em linhas gerais um pouco sobre os dois temas. O que é importante vocês saberem é que ambos vão impactar diretamente na rentabilidade. Então, são as parcelas que vão morder a sua rentabilidade. E são as partes que você consegue controlar do seu investimento, se você souber exatamente quanto está pagando. O custo, apesar de às vezes ele parecer escondido, ele existe em todos os tipos de investimento. Os impostos ainda tem alguns que são isentos, mas para os custos, eles estão em todas as categorias. Quer ver uma coisa? Os custos eles servem para remunerar todas as empresas e pessoas que fazem parte da sua cadeia de investimento. Então, a pessoa que te sugeriu investimento, o que paga ela é custo. Quem guarda os seus ativos é custo. Tudo isso fica sob o nome de custo. Quer ver só? Taxa de administração é custo. Taxa de performance, custo também. Taxa de custódia sobre seus ativos de renda fixa é custo. E tem os mais escondidos, assim, né? Que são, por exemplo, o spread bancário, que é a diferença no seu banco entre os juros que o banco recebe quando empresta dinheiro e o que ele te paga quando você empresta para ele, que é quando você investe. Esse é um custo que fica escondido porque não tá lá mostrando o nome da taxinha, mas o spread é um custo também. Viu? Não dá para fugir dos custos. Antes de você falar, eu quero então chegar na menor alíquota possível, calma. Primeiro passo. Você sabe quanto você paga para investir? Você sabe para onde está indo a remuneração? Saber quanto você paga é muito importante para você não ser passado para trás. Então, lê o contrato, lê o termo do fundo, tudo isso é chato? É. Mas só fazendo isso que você vai saber da onde podem arrancar um pouquinho da sua rentabilidade. E depois que você fez isso, aí sim, você vai pegar e vai ter condições de avaliar se o seu investimento é caro ou se é barato. A gente já falou que não existe investimento grátis, mas tem umas situações muito abusivas. Por exemplo, se você está pagando mais de 2% ao ano sobre o valor todo que você investiu pela sua aplicação, isso é caro. Pode melhorar, tem opções bem melhores e mais baratas. Agora a gente vai falar dos impostos. Antes de começar a falar, eu vou só fazer uma pequena diferença que a gente vê essa pergunta chegando bastante. Os custos, eles existem várias formas de que eles são cobrados e os impostos, eles normalmente são sobre o seu rendimento. Óbvio que existem alguns custos que também são só sobre o rendimento, mas foca assim, imposto, ele vai pegar uma parte do rendimento. A maior parte dos custos, ele vai pegar uma parte do patrimônio que você investiu. Então, pensa assim, sabe o fundo que a Isa comentou, que custa 2%? Esse 2% não é sobre o rendimento, é sobre o patrimônio que você investiu. Então, vamos começar com os impostos? O primeiro deles que a gente vai falar é o IOF, que significa Imposto sobre Operações Financeiras. Tem alguns investimentos que não têm esse imposto não, por exemplo, a poupança e o investimento em ações. Só que o objetivo do IOF é evitar que você fique daqui para lá, de lá para cá, com seus investimentos. Então, ele só existe nos primeiros 30 dias após a aplicação e só vai incidir se você resgatar o dinheiro da sua aplicação. Ele vai incidir sobre os ganhos que você tiver, se você tiver, e vai na alíquota de 96% sobre os ganhos no primeiro dia após o investimento e vai reduzindo até chegar a 0% no 30º dia do seu investimento. Depois disso, pode resgatar que não tem mais IOF. Agora eu vou falar sobre a tributação regressiva do imposto de renda. Como o IOF, ela também tem esse caráter de quanto mais tempo você fica, menos você vai pagar de imposto. Os mesmos investimentos que a Isa comentou que não sofrem a incidência desse imposto, como poupança, ações e outros até,
eles também não sofrem a incidência da tabela regressiva de imposto de renda. Mas ela é uma das formas mais comuns de tributação. Então, o Tesouro Direto vai sofrer essa tributação, o CDB, a maior parte dos fundos. Ele começa com uma alíquota de 22,5% sobre o seu rendimento e vai decaindo até chegar em 15% sobre o seu rendimento depois de 2 anos de aplicação. Dessa forma, se você vai fazer um investimento para longo prazo, acima de 2 anos, você consegue saber que a sua alíquota vai diminuir. Tá vendo como você consegue controlar o quanto você vai dar para o governo, sabendo quais tipos de investimento para cada horizonte de tempo você pode colocar? Não é? Já que se você vai investir em ações e ETFs, que são investimentos de renda variável, aí a tributação ela é diferente, ela não é regressiva, assim como a Aninha explicou, não. Ela, em geral, é 15% e fica 15% para sempre. Lembrando, 15% sobre os ganhos que você obtiver no investimento. Tem uns casos ou outros mais específicos que a tributação vai ser um pouco diferente, por exemplo, no day trade. Mas são detalhes, se você tiver uma dúvida específica sobre isso, deixa nos comentários que a gente explica. Agora a última categoria que a gente vai falar de imposto são as aplicações isentas. Diferente do custo, é possível investir e não pagar imposto. Normalmente, esse tipo de investimento são áreas da economia que o governo quer incentivar. Por exemplo, as LCIs e LCAs que são tão comentadas hoje em dia, uma quer incentivar o mercado imobiliário e a outra quer incentivar o mercado de agronegócio. Então, o governo, o que ele faz? Tira o imposto desses investimentos para que mais gente vá investir nisso. Isso aí. Agora, um assunto que todo mundo adora, só que não, né? A declaração do imposto de renda. Tem muita gente que tem medo de investir porque não sabe como vai ser para declarar, fica com medo e aí desiste de tudo. Mas não precisa ter medo não, tá? Você só tem que fazer o seguinte, quando chegar a época de declarar o imposto de renda anualmente, você tem que dizer quais investimentos que você tem, e aí tem lá os campos apropriados. E se você tiver feito alguma movimentação, algum resgate, tem que informar também. Tem vários tutoriais na internet, a gente mesmo costuma fazer sempre, você pode pedir ajuda se tiver alguma dúvida, mas não deixa de investir por causa da declaração do imposto de renda, não faz isso não. Boa, Isa, essa é uma ótima dica mesmo. Espero que a gente tenha ajudado vocês com esse tema e que vocês fiquem um pouco mais atentos no que vai morder a rentabilidade de vocês. Não é possível padronizar tudo, existem vários tipos de custos, impostos. Então, a gente tem um material escrito explicando quanto custa para cada tipo de investimento. A gente vai deixar na descrição do vídeo. E se vocês falarem, pô, mas vocês não falaram desse, manda pra gente. A gente ajuda vocês. Podem ficar tranquilos. Isso aí, pessoal. Se você gostou, entendeu tudo direitinho, dá uma curtida aí. Se ficou alguma dúvida, comenta que a gente volta pra explicar, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Quer ver uma coisa? Investimento. Depois disso, pode resgatar que não tem mais IOF. Da mesma... Agora eu vou falar sobre... Se o vídeo foi útil, você gostou, ajuda aí. Ajuda nós com curtir. Isso. A gente é YouTube. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima, gente.